Olá, Orientando Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Sebastião José Vieira Filho, que é advogado, professor, procurador do município de Montes Claros e é diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Montes Claros. Inclusive é professor na Universidade Estadual de Montes Claros com grande destaque. Eu pergunto ao professor como que ele vai dizer para nós aqui sobre a sua função de procurador do município e quais as funções de um procurador para que o nosso telespectador tome este conhecimento. O procurador do município, na realidade, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, ele tem a função de defender os interesses do município em juízo e orientar o administrador público, orientar o prefeito municipal, os seus secretários, quanto aos atos que eles devem praticar na administração pública, quanto à legalidade desses atos. Até porque a administração pública é regida por princípios estabelecidos na Constituição Federal e um desses princípios é exatamente o princípio da legalidade, o que significa dizer que a administração pública nada, absolutamente nada, pode fazer que seja de forma contrária à lei. E até para desmistificar também algumas coisas, o procurador, embora o procurador-geral seja de indicação da autoridade maior do município, que é o prefeito municipal, o procurador ele não é um defensor dos interesses do prefeito. Ele é um defensor dos interesses do município. Às vezes até o prefeito pode ter a intenção de fazer alguma coisa com a melhor das intenções, mas ao procurador cabe verificar se aquilo está em conformidade com a lei. Estando em conformidade com a lei, devidamente orientado, o prefeito então praticará ou não o ato. Mas todos os atos devem passar, de um modo geral, passar pelo crivo da Procuradoria para que a legalidade desses atos seja atestada e que sejam corrigidos eventuais vícios. Professor, a Procuradoria, há até pessoas que acham que o procurador tem uma função até de atender ao contribuinte no administrado, até há pessoas que pensam que o procurador é um advogado para defender o administrado. E, na verdade, o procurador é um representante do município, inclusive perante o Poder Judiciário. Sim. Essa representação em juízo que eu gostaria que você destacasse aqui para nós, porque são duas pessoas únicas de Montes Claros ou de qualquer município que representam o município em juízo, que você vai falar agora. O prefeito, na realidade, ele é o representante legal do município, mas quem representa o município em juízo é o procurador-geral do município. Perante o Poder Judiciário. Perante o Poder Judiciário. Isso. Então, perante a Justiça, perante o Poder Judiciário, quem responde pelo município, quem atua na defesa dos interesses do município é o Procurador-Geral, que tem esta função. É evidente que a Procuradoria ela tem que ser devidamente estruturada. Nós temos um quadro de procuradores que auxiliam, mas a responsabilidade é do procurador. Tanto é assim, e nós advogados sabemos muito bem disso, o procurador ele não precisa nem exibir uma procuração do município, assinada pelo prefeito, autorizando o procurador a agir em nome do município. Uma vez que ele foi empossado no cargo, investido das funções de procurador, automaticamente ele tem a obrigação, o dever de patrocinar a defesa dos interesses do município em juízo. Professor Sebastião José Vieira Filho, você é professor de Direito Processual Civil na Universidade Estadual de Montes Claros. Eu gostaria que você destacasse para nós a parte da sua disciplina que mais interessa ao nosso telespectador. Na realidade, eu trabalho na universidade, a disciplina que leciono é o processo civil e especificamente a parte de execução, ou seja, fazer cumprir, atender a realizar o direito dos cidadãos, direito este já reconhecido num título executivo, que pode ser um cheque, uma nota promissória, pode ser um título judicial, uma sentença do juiz. É preciso que o cidadão compreenda que quando o juiz profere uma sentença, reconhecendo o direito de um cidadão, quando ele declara o direito, é preciso que haja uma fase seguinte
para dar efetividade, para fazer cumprir aquela decisão judicial. E esta é exatamente a fase de execução. Então, o processo de execução, hoje não mais chamado propriamente de processo de execução, porque o processo nós temos nos títulos extrajudiciais, porque os títulos judiciais, hoje foi estabelecido pela Lei 11.232, um sincretismo. Então, a execução é apenas mais uma fase do processo e não um processo à parte como era antigamente. Então, a execução hoje, seja ela de título judicial, como estou dizendo, ou de título extrajudicial, ela tem procedimentos específicos, ela tem princípios próprios que regem esses procedimentos, e eu trabalho exatamente com essa matéria, que ao longo dos últimos anos tem sofrido várias modificações, e como sabemos, as últimas modificações foram exatamente a Lei 11.232 e a Lei 11.382, que deram uma nova feição à execução, procurando exatamente dar maior eficácia, fazer cumprir aquilo que já foi decidido, forçando o cidadão a cumprir aquilo que é o seu dever, quando isso não acontece espontaneamente. Porque, naturalmente, quando o juiz declara o direito de alguém e contra aquele que foi declarado o direito, ele espontaneamente cumpre a sua obrigação, aí não há falar-se em execução, no caso agora chamada de cumprimento de sentença, mas que é exatamente uma execução, né? Então, quando há o cumprimento espontâneo da obrigação, não há essa fase de execução. Mas o cidadão que emite um cheque, por exemplo, um cheque sem fundo, então o credor tem o direito de ir à justiça, buscar que seus bens sejam penhorados, que um depósito bancário que ele tenha seja apreendido para pagamento ao credor. Enfim, são basicamente essas as questões que dizem respeito à matéria sobre a nossa responsabilidade. O professor, e nessa fase de processo de execução, a sua opinião, a sua versão, a sua visão é de que o processo é lento ou atende às expectativas dos seus clientes? Evidentemente, é um consenso geral que a justiça é lenta. São vários os motivos. Critica-se muito o excesso de formalidades na justiça, que isso acaba criando entraves também à realização da justiça, à efetivação dos direitos. Mas as modificações que têm sido introduzidas visam exatamente corrigir esses excessos de formalidades, mas alguns são absolutamente necessários, imprescindíveis para a própria segurança jurídica, porque a agilidade que é por todos desejada, ela não pode ser feita, não pode ser realizada de forma atabalhoada. É preciso que seja feita na forma que a lei prevê para dar segurança aos cidadãos que buscam a realização da justiça. Professor, você foi presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil em Montes Claros. E você leciona na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros. Você acha que, como presidente da UAB, como um estudioso, como conselheiro estadual da UAB e como pessoa que participa do processo também de formação do aluno, esses alunos que se graduam, que saem das faculdades, estão razoavelmente preparados para o exercício da advocacia? Olha, evidentemente, ninguém nunca pode dizer que tem pleno conhecimento das coisas, mas eu conheço bem as instituições de ensino de Montes Claros. O primeiro curso de Direito de Montes Claros foi o nosso, da Unimontes, mas hoje nós temos outros. Temos aqui as faculdades de Santo Agostinho, que é uma instituição séria, Faculdade de Pitágoras, Faculdade FUNORTE, além da Unimontes. Eu tenho certeza que todos que estão envolvidos com o ensino do direito em Montes Claros, eles se dedicam e buscam dar o melhor de si para a boa formação dos alunos, e eu posso garantir com absoluta tranquilidade que, é claro, em todas as situações nós temos bons e maus profissionais, em todas as profissões, mas eu posso garantir, como ia dizendo, que
as faculdades de Montes Claros formam excelentes profissionais. E a prova disso é que grande parte de profissionais do direito, não só advogados, mas atuando em outras áreas, como no judiciário, como no Ministério Público, delegados de polícia, etc. A grande maioria desses profissionais no norte de Minas hoje é exatamente de profissionais oriundos, aqui mesmo do norte de Minas, das instituições aqui do norte de Minas, às quais já me referi. Professor, eu gostaria que você falasse também de um ponto. Você disse dessa qualidade do graduado, mas eu sei também que você sabe e entende, divulga e prega de que o estudo tem que ser constante. Evidentemente, o estudo ele é constante, ele é permanente. A busca do aperfeiçoamento profissional, ela é imprescindível. E também nessa parte eu gostaria de destacar que as faculdades de Montes Claros têm contribuído decisivamente para isso, porque elas não se limitam à sala de aula, elas realizam congressos, seminários, possibilitam aos seus alunos a participação em eventos que antigamente, no meu tempo, por exemplo, como aluno, no nosso tempo, evidentemente, nós somos colegas, depois exatamente. Né? Então, naquela época, nós não tínhamos o que temos hoje. Isto é uma prova de que estamos todos evoluindo. Agora, eu chamo a atenção do profissional do direito e não apenas do aluno. O profissional do direito que acha que sabe alguma coisa, ele está condenado a ser um péssimo profissional. Porque a primeira consciência que nós precisamos ter é de que não sabemos, temos que buscar diuturnamente o aperfeiçoamento. Até porque o direito é dinâmico, o direito se modifica também, novas leis estão surgindo todos os dias. Quem não acompanha as mudanças, quem não aprofunda os seus estudos, então realmente não tem condição de ser um bom profissional. Mas eu tenho percebido tranquilamente que os profissionais do norte de Minas, egressos aqui das nossas instituições de Montes Claros, têm buscado permanentemente esse aperfeiçoamento. Destaco aqui, por exemplo, além desses congressos e seminários que têm sido realizados, a própria Universidade Estadual de Montes Claros, que eu tenho a honra de dirigir um dos seus centros, tem buscado a qualificação dos seus professores com mestrado, doutorado. Até bem recentemente, nós não tínhamos mestrados próprios da universidade, não tínhamos doutorado. Especificamente no curso de Direito, nós temos agora, em curso, um mestrado em parceria com a PUC. Semana passada mesmo nós tivemos um módulo de Direito Administrativo de extraordinários resultados. Então, os professores que vêm dar essas aulas do mestrado para a gente são professores altamente qualificados. O aperfeiçoamento, ele é fundamental. Quem tem a ilusão de que sabe alguma coisa, como eu disse e volto a repetir, está condenado a não ser um bom profissional. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Sebastião José Vieira Filho, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Montes Claros e procurador do município de Montes Claros, além de ser um profissional do direito no exato e bom sentido da palavra. Todo o nosso agradecimento ao professor Sebastião José Vieira Filho e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um novo programa.